A nossa pesquisa fala sobre resiliência financeira governamental e enfrentamento ao Covid-19. Eu sou Amanda Braz, bacharelando do curso de Ciências Contábeis da Unifacol, e agora eu vou falar um pouco sobre o assunto. Bom, segundo Barbeira, a resiliência financeira governamental é definida para se referir à capacidade de uma organização de se recuperar e enfrentar crises que impactam suas finanças. Desta forma, as organizações resilientes são aquelas que melhores lidam com as crises. A resiliência ela pode ser entendida a partir de três perspectivas que interagem entre si. A primeira é a vulnerabilidade. Nesta, a gente mede o nível de exposição a um choque financeiro. A segunda é a capacidade de antecipação, que são ferramentas e recursos para melhor identificar as vulnerabilidades. E, por fim, a capacidade de enfrentamento a crises. Nesta, a habilidade de enfrentar os choques, seja amortecendo os efeitos ou implementando mudanças incrementais ou radicais. Estas perspectivas elas foram tratadas recentemente por Batista e Cruz, de forma quantitativa a partir de proxies utilizadas para representá-las. Bom, pelo fato da crise do novo coronavírus não ser apenas de ordem sanitária, mas também econômica, foi utilizada esta estrutura para verificar se a vulnerabilidade e a capacidade de antecipação elas estão relacionadas à capacidade de enfrentamento à crise do coronavírus. Logo, esse trabalho ele teve como objetivo verificar se as proxies utilizadas pela literatura recente para vulnerabilidade e capacidade de antecipação têm correlação com a capacidade de enfrentamento ao novo coronavírus pelos estados brasileiros. Dada a importância de se realizar testes em massa na população para lidar com a crise do coronavírus, foi utilizada como proxy para o enfrentamento à pandemia a quantidade de testes por habitantes até o dia 20 de maio deste ano. Como proxy de vulnerabilidade, foi utilizado o nível de rigidez orçamentária, dependência de transferências intergovernamentais e endividamento. Por fim, a proxy selecionada para a capacidade de antecipação foi a capacidade de geração de poupança. Todos os dados foram de 2019. Após a coleta dos dados, foi utilizado o teste de correlação de Spearman para medir a correlação entre as variáveis. Apesar de ser impossível estabelecer relação de causa e efeito a partir dos testes, percebe-se que a capacidade de enfrentamento dos testes brasileiros à crise do coronavírus possui forte correlação negativa estatisticamente significativa com a dependência de transferências intergovernamentais. A correlação negativa significa que quanto menor a dependência de transferências, maior a capacidade de enfrentamento, ou seja, da capacidade de testar a população. O maior nível de transferência significa que o ente que a recebe não possui base tributária suficiente para arrecadar receitas próprias que supram as necessidades de serviços públicos pela população. Quanto à capacidade de geração de poupança, percebe-se que a correlação negativa é estatisticamente significativa. Significa que os estados com menor capacidade de geração de poupança possuem maior capacidade de enfrentamento ao coronavírus. Segundo Batista e Cruz, a poupança gerada pelos estados em anos anteriores fez com que os governos se esforcem menos para arrecadar recursos próprios. Logo, é possível que os estados, ao perceberem que irão gerar certo nível de poupança, tenham elaborado orçamentos mais rígidos para o exercício de 2020 e, com isso, diminuindo a capacidade de aquisição de insumos básicos para um melhor controle do coronavírus.